Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Nesse programa vamos tratar sobre uma grande grandeza, a maior grandeza de Nossa Senhora, a sua maternidade divina. E vamos ver que ela é fundamental para a nossa fé. Se pergunte por que Nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, quis que Nossa Senhora fosse sua mãe. Essa doutrina é uma doutrina que todo devoto de Nossa Senhora deve conhecer profundamente, tem que estar na ponta da nossa língua, porque ela é uma raiz da nossa fé, aonde nenhuma tempestade que venha abalar contra a crise de fé poderá nos derrubar. Então confira nesse vídeo, é um tema que foi tratado por um padre francês, Émile Neuber, e ele tem um livro agora, Maria Santíssima, como a Igreja ensina. Já tem uma edição traduzida para o português pela editora Petrus, 2014, que eu aconselho você ter. E nós vamos conhecer sobre esses dois temas, a maternidade divina de Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora é o que é por ser a Mãe de Deus. Confira o nosso vídeo agora, começa o programa Devotos de Fátima. Antes de começar esse vídeo, faça os avisos, você se inscreva, que você é a primeira vez que tem um contato com o canal, propague, quem ative o sininho, se gostou dê o like, e antes de tudo faça comentários, participe, interaja conosco, para nós sabermos o que poderíamos tratar mais para frente, que vídeo que mais lhe agrada, que ponto lhe chama a atenção. A sua participação sempre é bem-vinda. E antes de tudo também, ligue para o nosso telefone na central de atendimento para pôr suas intenções na missa nesse sábado, o 0800 608 6246. Não está se esquecendo, a campanha tem uma grande iniciativa, principalmente em agradecimento aos apóstolos de Fátima, que é possível fazer isso. Nós estamos distribuindo gratuitamente essa belíssima estampa de Nossa Senhora, onde nós vamos encontrar o olhar de Nossa Senhora e poder receber essas graças. É uma ligação ao ligar gratuitamente, você vai conseguir gratuitamente essa estampa, será enviada pelo correio, onde você poderá estar rezando, moldurando, fazendo um lindo quadro, e antes de tudo estará fazendo propagar a mensagem de Nossa Senhora, tanto que Nossa Senhora o quis. Então participe, receba a sua estampa, ou indique um amigo, uma amiga, para que possa também estar recebendo e participar dessas inúmeras graças que Nossa Senhora está derramando a divulgar a mensagem de Fátima. Esse é o objetivo principal do canal Devotos de Fátima. Então, não se esqueça, é uma ligação apenas gratuita. Se tem algum problema de ligação, que hoje também com essa pandemia, tente outro horário. Não desista de Nossa Senhora, porque ela não desiste de você. Então, esforce, ligue até o momento de conseguir a chamada. Graças a Nossa Senhora, muitas pessoas estão pedindo. Então, pode ter um pouco de congestionamento, vamos assim dizer, de telefonema. Mas, insista, porque Nossa Senhora quer estar no seu lar e abençoar de modo especial. Então, faça esse telefone, por favor. Então vamos agora ao tema tão desejado, que eu achei muito interessante. O padre Émile Neuber, francês, ele fez um livro muito profundo, mas muito acessível a qualquer católico, a qualquer leigo que não tem uma formação doutrinária grande. Nele ele vai explicando, dando argumentos claros, objetivos, vai refortalecendo, mas de tudo vai criando uma raiz profunda, que é uma da nossa fé, que é a devoção a Nossa Senhora. Por que nós somos devotos de Nossa Senhora? Por que São Luís Marinho Montfort ou Santo Afonso de Ligório fez aquela afirmação: o verdadeiro devoto de Nossa Senhora não se perde. Então nós vamos entender, isso é o fundamento maior, a maior da grandeza de Nossa Senhora é a sua maternidade. Não é porque ela quis, ela foi especial, mas antes de tudo porque Deus o quis. E por que Deus quis que Nossa Senhora fosse a escolhida para ser sua mãe? Esse é o tema do nosso vídeo agora. Então, ele começa dando dois argumentos interessantes, o significado da maternidade divina, dois textos, e a maternidade divina, verdade revelada, conforme a Sagrada Escritura. Esse será o outro vídeo, então por isso você tem que se inscrever, ativar o sininho para ser sempre relembrado dos próximos vídeos que vêm. Então a necessidade de se inscrever e de ativar o sininho é essa. Então eu vou tratar daqui do significado da maternidade divina, suas funções, por que Deus escolheu Nossa Senhora. Então começa aqui. A grandeza fundamental de Maria, razão de ser de todas as outras, é a maternidade divina.
Isso para nós tem que estar muito bem definido. O católico verdadeiro é que compreende esse fator principal, que nós vamos entrar em um dos mistérios da nossa fé, que é a encarnação. Uma ressalva: de acordo com uma percepção comum, a maternidade divina não é somente a razão de ser das outras grandezas, mas também a própria existência de Maria. Olha que interessante. Uma das razões Nosso Senhor, diante de toda a eternidade, quando ele pensou em criar a humanidade, o homem, Adão e Eva, nossos primeiros pais, antes ele tinha pensado em criar Nossa Senhora. Então, a existência da vinda dele, toda a promessa que ele viria na terra, redimir o gênero humano, que ele já sabia, infelizmente, que o homem prevaricaria, nossos primeiros pais, Adão principalmente, ele já sabia que teria que vir para redimir o gênero humano. E ele escolhe, antes de toda a eternidade, Nossa Senhora para ser a mãe de Deus. Isso quer dizer, pois ela foi criada especificamente para se tornar a mãe de Deus. Isso para nós temos que ter muito firme, porque virão tempestade, virão ventos que vão querer derrubar nossa árvore, nossa alma, né? Quantos, infelizmente, católicos deixam de ser católico e vão para essas seitas protestantes, porque ele não tem bem claro isso, não se esforçou para ter isso bem claro, não amou, não abraçou essa verdade fundamental para a nossa vida espiritual e, para de tudo, a causa, uma das grandes causas de Nosso Senhor, que criou Nossa Senhora para ser medianeira das graças diante dele. Na bula e fábile do Papa Pio IX, ensina, ao definir o dogma da Imaculada Conceição. Ele dá vários argumentos aqui. Um dos primeiros argumentos é esse. Na bula da infalibilidade papal, que é feita depois do dogma da Imaculada Conceição, o Papa afirma, abre aspas, a origem de Maria e a encarnação da sabedoria, que é nosso Senhor Jesus Cristo, divina, da sabedoria divina, foram decididos por um único e o mesmo decreto. Essa é uma afirmação, isso é um bula ensinamento. Quando foi proclamado um dogma, todos os católicos devemos crer. Se não cremos, é porque nossa fé, algum pecado está deixando a nossa lei natural obscurecida, a nossa fé já está um pouco quebrada, a pessoa, cheia de pecados pessoais, ou pela falta de conhecimento da doutrina católica, a pessoa deixa de acreditar nisso. Então é fundamental, a origem de Maria e da encarnação da sabedoria divina foram decididos por um único e mesmo decreto de Deus. Assim, a maternidade divina explica tudo em Maria, e sem essa maternidade, nada nela pode ser explicado. Olha que interessante, porque se Nossa Senhora pudesse, a virtude toda dela, ela seria uma grande santa, mas a maior virtude dela, que vem colaborar e vem pedir a maternidade, foi a maternidade divina. Nossa Senhora é mãe de Deus. E aqui nós vamos explicar por que ela é mãe de Deus. Olha que interessante. A importância excepcional da maternidade divina torna evidente a necessidade de entender bem o que ela significa. E deixar isso mal explicado equivale a deixar incompreendido todos os privilégios da Virgem. Olha a importância do catequista, de dar essa explicação bem clara ao que estão aprendendo, até nós também procuramos entender. Por isso que eu vou precisar deixar bem claro aqui. Além disso, nesse caso, nosso espírito se torna diante do mistério da encarnação, que é um dos mistérios da nossa fé, Encarnação, de unidade e trindade de Deus, encarnação, paixão e morte de nosso Jesus Cristo e ressurreição. Profundidade, mais do que ocorre em relação a outra grandeza de Maria. O assunto ultrapassa também a doutrina marial propriamente dita e se estende ao domínio da cristologia. Porque ao estudar Nossa Senhora da Maternidade Divina, nós vamos estudar o mistério da encarnação. Isso que o padre está querendo dizer. Para ver a importância, porque se quiser estudar Nosso Senhor plenamente, nós temos que estudar a maternidade divina. Isso que ele quer dizer, para mostrar qual a importância de Nossa Senhora diante dos mistérios da nossa fé.
Teremos agora um problema que na história, infelizmente, as almas, por pecados próprios, né, por más intenções, negam a verdade continuamente. E aí surgiu as heresias, os heresiarcas, né? No caso aqui nós vamos falar de Nestório, que era até bispo de Alexandria e que virou um grande herege. A sua heresia deu um dano enorme, mas foi vencido por vários santos, né? São Cirilo de Alexandria combateu ferremente no concílio de Éfeso II, a heresia de Nestório, que ele falava que Nossa Senhora, a doutrina não podia dizer Teotoco, mas Cristotoco. Teotoco, que Nossa Senhora é mãe de Deus. Ele queria afirmar, Cristotoco, que Nossa Senhora era mãe de Cristo, mãe apenas da natureza humana. E não é isso. E aqui o padre Emily vai explicar com um argumento muito claro, muito acessível de qualquer pessoa. Se não fica claro, volta o vídeo e vai. Por isso nós temos que ficar segundo a natureza, tem que ficar bem, como meu pai dizia, ficar aqui bem marcado na nossa cabeça, né? O título de Mãe de Deus não significa, nem jamais significou entre os fiéis, a ressalva que o padre faz aqui, aquilo que Nestório nos acusava no século V e certos protestantes e racionalistas. E muitas vezes o progressismo hoje dentro da igreja defende isso, que Nossa Senhora é simplesmente uma mãe, uma mulher qualquer, infelizmente é isso. Nos acusa ainda hoje, isto é, que consideramos Maria como mãe da divindade, ou como uma espécie de deusa, como da mitologia, algo assim não profundo. Essa doutrina para muitos aqui, que deveria ser de conhecimento de todos, não foram. Até muitos que estudaram, são catequistas e coisas. Isso é doutrina corrente na igreja, mas infelizmente não é tanto explicitada como deveria. É o anseio de Nossa Senhora. Os santos, né, São Luís Maria de Montfort, de Maria nunca sate, nunca se sacie de falar de Nossa Senhora, porque ao falar de Nossa Senhora nós estaremos falando de Nosso Senhor. É assim como aqui do domínio da Cristologia junta-se com a Mariologia. Esse aqui é interessante. E aí então, continua aqui. Afirmamos sim, olha que o padre Emily fala, afirmamos sim que Maria é mãe de Deus, mas não que ela é mãe da divindade. Olha a ressalva. Mãe de uma pessoa que é Deus, e não mãe dessa pessoa enquanto Deus. O mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três pessoas distintas e um só Deus. Lembra do catecismo básico? Então, na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora nasceu no ventre, a carne de Nosso Senhor é a carne de Nossa Senhora. O sangue de Nosso Senhor tem poder, como os protestantes, né? O sangue de Cristo tem poder. Não esqueça que o sangue de Cristo é o sangue de Nossa Senhora, né? Aí eles ficam furiosos, porque eles não têm nenhuma racionalidade. É simplesmente para apagar um problema, infelizmente, um pecado que quer abafar. Muitas vezes do orgulho, não ser submisso a uma criatura que, da mesma nossa natureza, que negou o pecado, infelizmente nós não negamos, cometemos o pecado, e a pessoa não contempla, não admira a grandeza de uma criatura perfeita como foi Nossa Senhora. E sempre ao fundo do orgulho é grandioso. Por isso Nossa Senhora é chamada a nova Eva, porque Eva pegou o pecado de orgulho. Nossa Senhora praticou a virtude oposta, que é a humildade. Ela não queria ser a mãe de Deus, ela queria ser a serva da mãe de Deus. E quando ela concebe, uma mística, né? Você é Sora Maria de Águeda, ou Catarina de Emmerich, quando Nossa Senhora concebeu como seria o menino Jesus. E aí o anjo Gabriel aparece e oferece ela ser a mãe de Deus. Que a criatura pensou, Nossa Senhora, filha de Deus, pensou como seria Nosso Senhor, as perfeições. E aí Nosso Senhor se oferece a ser ela a mãe dele. Isso é muito bonito. E aí então, continua aqui. Para entender o que significa a maternidade divina, é necessário compreender a união da natureza divina e humana na pessoa de Jesus Cristo, tanto quanto isso seja possível no que se refere a um mistério. Isso é o mistério da encarnação. Isso, mais para frente, a igreja, de estudos, concílios, definiu união hipostática da natureza humana e natureza divina, né? Nós nesse vídeo não vamos aprofundar sobre isso, mas isso é para todos já saberem.
Entre a humanidade e a divindade de nosso Jesus Cristo, existe uma união muito semelhante do corpo com a alma, porém não idêntica. O que quer dizer? É fácil compreender, mas como é um mistério, nós nunca vamos ter a compreensão plena, porque é um mistério, está além do nosso conhecimento. A nossa razão é muito pequena, porque querer compreender Deus, que é infinitamente, não é sábio, ele é a própria sabedoria, isso é impossível. Mas com analogias e compreensões nós vamos, porque só compreende realmente pela fé. Uma fé quando a pessoa conserva a sua inocência primeira, e aí sim nós vamos ter essa graça de compreender e admirar esse mistério na medida partes dessa compreensão. Então ele fala, assim como entre a humanidade e a divindade de nosso Jesus Cristo, existe uma união semelhante, não idêntica, de nós temos um corpo e uma alma. Na morte separa essa alma, e depois no juízo final, nosso Senhor prometerá que unirão, terão o julgamento de todos, em corpo e alma. Os bem-aventurados irão para o céu, o purgatório seria acabado, alguns levantam que o purgatório não existiria, vão para o céu, e os prescisos serão condenados eternamente de corpo e alma no inferno. 2. A natureza divina e humana formam um único todo, uma única pessoa, de tal modo que as ações de uma e de outra podem ser atribuídas a essa pessoa. E ele pode dizer, como disse em São João, antes que Abraão existisse, eu sou. É muito bonito. Outra passagem da Escritura, e também, São Mateus, minha alma está numa tristeza mortal. Quer dizer, aqui ele mostra o aspecto de Deus e o aspecto do homem, que é Deus, nosso Senhor, para mostrar como é o oposto da heresia de Nestório ou de Ariano, que não se tinha a Santíssima Trindade. Aqui mostra a verdade de fé, o desmistério da nossa fé, a encarnação, a unidade e trindade de Deus. A pessoa a quem pertence todas as ações de Cristo é divina, pelo que todas as suas ações, mesmo aquelas praticadas pela natureza humana, que nosso Senhor tinha corpo e alma, estava com o corpo ali, tinha méritos infinitos. Por isso nosso Senhor fala, na Sagrada Escritura, nosso Senhor crescia em graça e santidade. A prática da virtude do corpo ali existia. Ele não poderia crescer em graça e santidade se não tivesse a presença do corpo de nosso Senhor ali. Pois eram ações de Deus. Pode-se, portanto, afirmar como toda a realidade que Deus pregou, que Deus sofreu, que Deus morreu. Consequentemente, pode-se também dizer que Deus nasceu. Acontece que a mulher da qual um ser nasce é sua mãe, não é verdade? Nós nascemos todos de uma mãe, a nossa mãe. Como Deus nasceu de Maria, Maria é mãe de Deus. Essa lógica entende a compreensão? Se Deus podia sofrer, se logo ele era homem, logo ele tinha que nascer, nasceu de uma mãe. E essa mãe é também mãe não só carnal, mas é mãe também de Deus, não como divindade, mas como pessoa, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá claro? Olha que argumento, olha que coisa bonita. Se isso ficar tão amarrado na nossa alma, isso, nós na hora da necessidade, das tentações, nós vamos ver Nossa Senhora com outra visão, com a visão de que ela é, do que Deus quis que ela fosse, do modo de realmente como Nossa Senhora é a mãe de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, também pensou em nós e deu ela como nossa mãe. Na cruz, falou para João, João, eis aqui sua mãe. Maria, mulher, eis aqui seu filho. Ali, naquela ocasião, Nosso Senhor entrega Nossa Senhora como rainha dos corações dos homens. É que interessante. Poderia argumentar que Jesus recebeu de Maria apenas seu corpo. Esse aqui é um argumento que é o argumento falho de Nestório, né? Era um bispo de Alexandria, e não sua divindade. Ele está dizendo que poderia argumentar, não, mas Nossa Senhora deu apenas o corpo a Nosso Senhor, e não sua divindade. Isso é lógico. Mas ele erra no quê? Essa objeção teria valor no caso de uma união moral apenas, como aquela que Nestório ele cobrou. Não, porém, no caso da união substancial. Nosso Senhor quis fazer esse homem, que ele se quis fazer esse homem porque ele era Deus. Ele era Deus e quis fazer esse homem.
O corpo que Maria gerou era, desde o primeiro instante, o de um Deus. Né? Vai falar que depois o milagre de o anjo Gabriel fez. Portanto, é de um Deus que Maria se tornou mãe. Da mesma forma, nós recebemos de nossas mães apenas o corpo. Olha aqui, outro argumento interessante. Vou repetir. Da mesma forma que nós recebemos de nossas mães apenas o corpo, mas somos plenamente seus filhos. Quem dá a alma é nosso Senhor, é o Espírito Santo. Então vamos dizer também que nossas mães não são nossa mãe? Que absurdo. Nós falamos nossa mãe, mas quem deu a vida foi nosso Senhor. Aqui é um dos argumentos belíssimos. Então, assim como nós recebemos de Deus, nossa mãe é nossa mãe, não simplesmente porque ela só deu o corpo, e nós só deu a alma, assim também Nossa Senhora é mãe de Deus, que ela não só deu o corpo, mas Deus deu a divindade, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, se fez homem. Você está claro? É belíssimo isso. É verdade que a concepção de um corpo humano existe naturalmente a criação e a infusão da alma pelo Espírito Santo. Ao passo que a concepção operada em Maria não exigia naturalmente a união do Filho de Deus com a humanidade que a Virgem concebia, que ele faz uma ressalva que é interessante. Nosso Senhor não precisaria de Nossa Senhora para vir ao mundo. Isso que quer dizer, ele não necessário, Nosso Senhor vir, precisaria dar na matéria do corpo Nossa Senhora. Ele podia fazer a matéria como ele fez, criou Adão, mas ele quis. Aí que é um grande mistério, uma coisa tão importante, porque Nosso Senhor quis que Nossa Senhora, só porque uma vez ele querer Nossa Senhora seja sua mãe, é de uma grandeza, de uma superioridade, só uma alma muito ruim, vamos dizer assim, que não quer se abrir às graças de Deus Nosso Senhor. E isso eu alerto a todos aqui, está no meu papel. Muitos católicos que deixaram a fé católica é porque esmoreceram essa verdade, deixaram minguar que Nossa Senhora é mãe de Deus e facilmente se iludiu por um bem-estar, por um bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, entrou numa seita protestante ou até macumba, candomblé, outras coisas, ou virou realmente um ateu, porque perdeu esse fundamento, essa raiz. Ele era uma árvore que você cresceu, mas sem raiz. Qualquer vento e tempestade vem e derruba. Então, se nós não temos uma verdadeira devoção a Nossa Senhora profunda no aspecto da maternidade de Nossa Senhora, essa raiz não vai criar raiz, não vai ficar sólida. E quando vir qualquer vento, forte ou não, tempestade, essa árvore vai cair. E nessa questão, Nosso Senhor, quando a árvore cai ao vento, ela vira, depois serve para lenha para a fogueira. E essa lenha para a fogueira, Nossa Senhora de Fátima mostrou, né, abriu as mãos e mostrou que é, infelizmente, um inferno. Não havia tal exigência do ponto de vista natural, que Nosso Senhor viesse nascesse de uma virgem. Porém, existia do ponto de vista modo mais sublime e mais digno de Deus e de Maria do que tudo o que se passa na ordem natural. Tal concepção foi preparada no meio de virtudes e privilégios únicos. Nossa Senhora, sua virtude comprou, como se dizer, que Nosso Senhor escolhesse ela para ser mãe de Deus. É um mistério, né? Concepção virginal, quer dizer, a conservação da virgindade dela, mesmo casando com São José, que também era um esposo casto, que ambos praticaram a castidade e a pureza, mesmo sendo casados, isso foi uma prova mais para que Nossa Senhora fosse a escolhida. Só adequada a um Deus, quer dizer, tudo isso que aconteceu, ela estava, uma criatura normal não faria isso, mas o normal seria para ser a mãe de Deus. Concepção operada pelo Espírito Santo, a qual, de acordo com a explicação do anjo, faria do Filho de Maria o próprio Filho de Deus. Nós vamos ver a passagem que São Gabriel fala aqui. Concepção concedida pela Virgem, somente após ela ter recebido a promessa de que culminaria com a geração de um Deus. Isso aqui, na devida proporção, fica o julgamento dos doutores da igreja. Esse vídeo é apenas para motivá-los a conhecer. Se alguma coisa destoada da doutrina católica, eu já, antes mesmo, nego e volto ao que a igreja sempre ensina, o magistério da igreja. Mas isso aqui, para mim, ficou muito claro, que mostra que Deus estava à espera. Se no sim dela, ela não falasse o sim, a humanidade
Ser redimida estava dependendo do sim de Nossa Senhora. É interessante. Outro argumento. Maria é realmente mãe de Deus, da mesma forma que qualquer mulher é mãe de seu filho. Simples e claro o objetivo. De certa forma, pode-se afirmar que ela merece mais esse qualificativo do que qualquer outra mulher, outra mãe. E é verdade. E por isso que eu fico indignado como foi falar que Maria, Nossa Senhora, é uma mulher qualquer. Se nossas mães não são uma mulher qualquer, imagine Nossa Senhora, não é verdade? Em primeiro lugar, porque ela sozinha, sem a contribuição de um pai, que foi o milagre do Espírito Santo, formou aquele corpo que é um dos mistérios, cientificamente se explica. O cromossomo só de Nossa Senhora, a criança nasce com o cromossomo do pai e da mãe. Nosso Senhor foi criado só com o de Nossa Senhora. Olha um milagre, olha que coisa interessante. Formou aquele corpo que, desde o primeiro momento de sua existência, era o corpo de um Deus. Além disso, porque foi chamada a cooperar para essa função em condições únicas. Um ponto que levanta aqui. Porque o católico deve ser antiabortista. Porque Nosso Senhor, se imagina uma lei, se houvesse aprovado o aborto naquela época, desde a concepção, Nossa Senhora, se fosse obrigada, que daqui a pouco obriga as mulheres a abortarem, Nossa Senhora teria que abortar. Antes, quer dizer, ali na concepção, na anunciação do anjo, Deus se fez carne. É na concepção. Se isso nós católicos não defendemos a vida desde a concepção, infelizmente está defendendo uma doutrina pessoal sua. Isso aqui é um dó, isso aqui é uma verdade. O exemplo é Nosso Senhor. Ele se encarnou. Naquele momento, Nosso Senhor estava no ventre santíssimo de Maria Santíssima. E no momento da concepção, todos nós estávamos no seio de nossas mães. Isso nós temos que deixar bem claro. Olha que mistério que por isso nós temos que ser contra o aborto em todos os casos. Não tem caso, ali é uma vida como a sua foi naquele momento que seus pais o fizeram, certo? Houve jamais uma mãe que, como Maria, foi escolhida por seu futuro filho e preparada por ele para essa função? Olha que dado interessante. Nosso Senhor, antes de tudo, já tinha pensado em Nossa Senhora, tinha escolhido, é interessante. Nós não. Nossos pais podiam pensar em nós, e nós nascemos. Mas Deus não, antes de tudo, ter criado o universo, ter criado os próprios anjos, logo depois que o Senhor não foi gerado, não foi criado, foi gerado, Ele concebe Nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, logo depois Ele concebe como Ele viria, como seria a anunciação do anjo, como seria a encarnação, quem seria sua mãe. Então, é por isso que Nossa Senhora é o que é e deve ser o que é. E por isso nós devemos glorificar Nossa Senhora como Mãe de Deus. Tá claro? Uma mãe que, como Maria, recebeu do céu o aviso da missão reservada ao seu filho, a paixão e morte e ressurreição, e o convite para consentir em tal missão, que também foi o sim dela. Alguns exegetas põem que o sim dela, Nossa Senhora queria que Nosso Senhor morresse para redimir o gênero humano. É uma coisa um pouco mais puxada aqui, talvez o povo pode estranhar, mas Nossa Senhora queria que Nosso Senhor sofresse. É difícil para uma mãe querer que o filho sofra naquela situação, porque ela amava a Deus Nosso Senhor e o amor dele de sofrer era para nos salvar, para salvar você e eu, todos nós. Ver a importância de Nossa Senhora, e o sim, ela consentiu. 3 vezes foi ao encontro de Nosso Senhor na paixão, para consolar, que onde ninguém consolava, a tal ponto que um desconhecido, Sirineu, aparece ali, que você não sabe o que é de Sirineia. Quer dizer, aqueles que tinham milhares que foram ter milagres, ninguém foi ao encontro de ajudar Nosso Senhor, mas Nossa Senhora estava ali e consolou. E ele, Nosso Senhor fala, renovei minhas promessas. É impressionante o papel de Nossa Senhora ali. Aí se vê a importância da devoção de Nossa Senhora, a importância de ter uma estampa de Nossa Senhora e nessa ocasião, numa ocasião de abatimento, olhar e rezar para ela, minha mãe, porque sois mães, me ajudai-me. Esse é um grande argumento que nós podemos dar a Nossa Senhora.
Uma mãe que, como Maria, cooperou com as intenções de Deus sobre o seu filho e sobre ela mesma, e submeteu plenamente as consequências dolorosas dessa cooperação. Marta é dolorosa, Nossa Senhora é corredentora do gênero humano. Nosso Senhor foi redentor, mas ela subiu, foi a única criatura que acreditou no Senhor, que os apóstolos picaram a mula, correram. São João, apóstolo, fugiu nu. São Pedro negou 3 vezes, não precisa nem falar dos outros que nem estavam lá. Quer dizer, é nós. Os apóstolos representaram nós. Mas Nossa Senhora estava ali e foi recolhendo todos que venham se arrepender. Dizem que até que São Judas que traiu, se ele recorresse a Nossa Senhora, pedisse que ela intercedesse a Nosso Senhor, ele seria perdoado. E poderia ser continuar o 12º apóstolo, que com certeza seria um apóstolo que faria tanta penitência, mais que São Pedro fez, que apenas negou. Ele não só negou, mas ele vendeu a Deus Nosso Senhor. Uma objeção e uma refutação. No exame superficial, podemos ser tentados a acreditar que se joga com as palavras como se dá a Maria o qualificativo de Mãe de Deus. Porém, um exame atento nos leva a indagar se é possível imaginar sua maternidade de tal modo verdadeira e de tal modo plena como a de Maria em relação ao seu filho. Quer dizer, ao nós analisarmos isso e ver a importância que Deus poderia vir na Terra, independente de uma mãe, independente de uma família, Ele quis vir, na medida que Ele quis vir, é isso que nós temos que ver. Nós temos que ver o verdadeiro papel que Nossa Senhora é, como Mãe de Deus e Mãe Nossa. Porém, ser plenamente satisfatórias ao nosso espírito essas explicações, podendo ser plenamente satisfatórias ao nosso espírito essas explicações e comparações que apresentamos? Pergunta. Respondemos que, sem elas os pudessem, seriam certamente falsas, pois faria desaparecer o fator mistério. O que quer dizer? Isso é um ponto interessante. Dizer que satisfaz todo o mistério, nós compreendemos o mistério, não. Olha o equilíbrio da igreja, dos padres, doutores da igreja. O padre Emily é um mariológico, ele estuda Nossa Senhora, e ele, não sei se é mariológico a expressão certa, mas que estuda Nossa Senhora, ele deixa a ponderação. Ninguém poderá afirmar que isso já explica todo o mistério da enganação, porque Nossa Senhora foi Mãe de Deus. Isso dá clarividência, luzes para nós entendermos que isso é essa verdade, mas explicar tudo não, porque nós tiraremos o fator mistério, que é um dos mistérios da nossa fé. Olha a ponderação, ele não entra como esses protestantes, tantos teólogos de curso de 3 meses, né? E que fala que não, isso aqui está errado. Não, olha a profundidade, a ponderação que faz. E é o papel, é o ensinamento que a igreja sempre fez. Admite que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, não representa dificuldade maior do que acreditar que Jesus nos resgatou verdadeiramente, sacrificando-se por nós na cruz, ou em professar que Ele nos une realmente à sua divindade, quando nos dá ao seu corpo em alimento. Quer dizer, é outro ponto até que nós Senhor sacramentado. É um outro mistério também. Nos 3 casos, o mistério é o mesmo, é a união hipostática. A união hipostática, Deus fez carne no ventre puríssimo Maria Santíssima, assim também que a união hipostática que Nosso Senhor faz do corpo, do pão e do vinho, se tornar o corpo e sangue e divindade de nosso Jesus Cristo. Isso é a união hipostática. Esse termo foi a igreja criou para definir, para deixar nem imagem nenhum de nenhum aventureiro querer desviar da doutrina católica. É isso, é um dogma de fé. O verdadeiro católico, o verdadeiro devoto acredita, porque sua fé ela é respondida, é esclarecida. A razão pode explicá-lo até certo ponto, porque é um mistério, isso é óbvio. Mas só a fé pode obter de nós o assentimento. Esse é o fator da fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé na Santa Madre Igreja fundada por Ele, que é o seu corpo, a fé na Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, que por causa do seu sim, das suas virtudes, antes de tudo, porque Deus o quis, esse que nós temos que entender, Deus tem predileções, e essa maior predileção foi Nossa Senhora.
E essa fé, essa devoção a Nossa Senhora, por isso que Santo Afonso fala, um verdadeiro devoto de Nossa Senhora não se perde, porque ele pode se perder na grandeza de Nossa Senhora, mas ele vai estar eternamente no céu, compreendendo eternamente, se vangloriando, se alegrando desses mistérios que Nosso Senhor está à espera de explicar, porque ele será o prêmio demasiadamente grande. Então, eu deixo nesse vídeo um pouco longo, uns minutinhos aí. No outro vídeo eu vou comentar o aspecto da revelação, explicando a maternidade divina, que é um dos fundamentos. Veja outras vezes esse vídeo para entender esse mistério, essa grandeza, essa coisa sublime que é Nossa Senhora ser Mãe de Deus e Ele, na infinita misericórdia, nos deu como nossa Mãe. Pegarmos essa devoção com fervor, com verdadeiro devoto de Nossa Senhora, e pedir que Nossa Senhora nos perdoe das nossas infidelidades e que faça nós ser, assim como São Francisco Matos e Santa Jacinta, agarraram a devoção a Nossa Senhora com meio da sua salvação. Então, a todos salve Maria e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Maria!